há muito tempo que já não está no momento de aguardar. Sim, dos últimos 2 anos, aqueles que entraram na preparação e entraram no mercado já estão faturando muito alto, mas ainda estamos na virada. Olá, pessoal, aqui é o professor Matheus Carvalho. Eu sou Wesley Costa e esse é o podcast Licitações na Prática, um dos quadros do nosso grande projeto Especialista Referência, onde a gente traz o conhecimento do professor Matheus Carvalho para te ajudar a dominar licitações de contratos na prática, atuar com segurança, ser referência fechando os seus contratos, seja com entes públicos ou com empresas. E hoje, professor, eu queria trazer um tema extremamente importante que está mexendo com todo mundo, exatamente nesse momento. A gente grava agora no final de 2023, que é o conjunto de oportunidades e desafios que a gente tem nesse momento de virada da Lei 8.666 para 14.133. Eu queria começar, professor, pedindo para o senhor explicar para a gente um pouco desse contexto da mudança, da virada da lei, né? Como é que isso afeta e como que isso é conduzido nesse momento, dado o fato da lei ter sido prevista para virar no início do ano, ali para abril e agora para o final do ano, e a gente está nesse momento de virada, tão próximo disso acontecer. Contextualiza isso para a gente, para dar clareza para todo mundo. Muita gente se sente perdido nesse contexto de quando vira, como vira, por quê. Se eu puder começar contextualizando, eu queria agradecer. Sim, a gente tem uma lei, e é interessante falar dessa questão da virada da lei, que a gente tem uma lei, a 14.133, que é a nova lei de licitação, que foi publicada em abril de 2021, e, na verdade, ela está em vigor desde o momento que ela foi publicada. Então, desde abril de 2021, a lei 14.133 já está em vigor. Ela criou um sistema de transição. Então, ela regulamentou que durante 2 anos, que seria agora abril de 2023, seria possível utilizar a nova lei, mas também seria possível continuar contratando à luz da lei anterior. Foi prorrogado esse prazo por meio de medida provisória e posterior lei complementar, dizendo que até 30 de dezembro de 2023 ainda continuaria vigorando a legislação anterior. Então, na verdade, nós temos uma virada que já aconteceu, mas o que nós estamos esperando é a impossibilidade de utilização da lei velha. A lei velha foi revogada a termo, então essa revogação ainda não aconteceu, porque ainda falta acontecer a data da revogação. Isso fez com que se estabelecesse uma transição até o dia 29. As licitações publicadas até 29 de dezembro desse ano, elas poderão seguir o seu curso à luz da lei velha, e os contratos decorrentes dela poderão ser firmados sob a égide da lei anterior também. A partir do dia 30 de dezembro, não se abre novos processos licitatórios sob a égide da lei anterior, e tudo que for contratado deverá ser feito sob a égide da nova lei. Então, nós estamos nessa transição porque 2024 ainda teremos muitos contratos assinados ainda da lei velha, porque esses contratos vão estar sendo assinados em decorrência de processos licitatórios que se iniciaram em 2023. Isso não é um problema. A transição vai ser feita paulatinamente, mas todas as demandas que surgirem a partir do dia 2, 3 de janeiro, já serão demandas que precisarão ser feitas sob a égide da nova lei. E os órgãos públicos estão tendo muita dificuldade no entendimento de como fazer essa transição. Porque o que acontece na prática? O modelo federal é o modelo que os órgãos municipais e estaduais replicam quando vão montar a sua implantação, a sua transição para a nova lei. E o governo federal não precisou, em 2021, 2022, 2023, alterar a estrutura organizacional. Porque, por exemplo, mapas de risco, planos de contratação anual, estudos técnicos preliminares são artefatos que já são elaborados pelo governo federal desde 2017, em razão da IN 5 de 2017. Então, na verdade, a União já tinha feito essa reestruturação organizacional desde 2017. É por isso que quando os municípios olham para a transição da União, dizem, só precisa regulamentar, dispensa, pregão, que é o que a União está fazendo. Mas, na verdade, esses municípios precisarão primeiro, ou concomitantemente, regulamentar a sua própria estrutura organizacional. Não adianta eu regulamentar o plano de contratação anual, dizer que ele vai ser elaborado até o dia 15 de maio, se eu não tiver um órgão estrutural dentro do município que vai elaborar. Então, eu primeiro preciso criar as estruturas organizacionais dentro do ente para depois pensar
na regulamentação da lei, ou até que isso seja feito concomitantemente, mas isso tem que ser feito. Professor, aproveitando esse contexto que tem que ser feito, precisa ser regulamentado e todo o processo de transição, de implantação da nova lei, que oportunidades que o senhor enxerga para aqueles profissionais que estão dentro dos entes públicos, sejam procuradores, assessores, sejam pregoeiros, agentes de contratação, gestores públicos, o que o senhor enxerga de oportunidade para esses profissionais com esse desafio de implantar a lei? É o momento desses profissionais assumirem a dianteira dentro do órgão, né? Um servidor público sempre busca se destacar e assumir o ponto de dianteira em alguma atividade, ser a referência, amanhã ou depois conseguir um bom cargo, uma boa função, uma posição de destaque dentro do órgão. E, nesse momento, aqueles que conseguirem encampar essa virada dentro do órgão tendem a conseguir se destacar dentro da estrutura organizacional e a se tornarem a referência daquele órgão no que diz respeito às contratações públicas. Então, esse servidor que está ali e que sempre quis assumir a função de pregoeiro, de gestor, essa é uma grande oportunidade. O procurador que atuava em todas as áreas e queria assumir a função da estrutura de consultoria e quer assumir uma chefia, esse talvez seja um grande momento, né? Além disso, é importante lembrar que o cargo público não impede que esse sujeito possa assumir outras atividades. A gente tem visto muitos alunos do especialista, por exemplo, a Laís é uma aluna que implantou no município que ela fica, ela vive no município no interior de Santa Catarina, e ela implantou a estrutura dentro do município da nova lei de licitação. Isso chamou a atenção dos municípios vizinhos. Então, hoje a Laís tem implantado e capacitado vários outros municípios. Então, é importante enxergar que você, além da qualidade de servidor, você é um profissional. E é um profissional que você quer ser reconhecido, respeitado e se tornar referência. Então, essa é uma oportunidade de se tornar referência, porque a gente tem efetivamente um espaço, eu diria assim, um espaço vazio de profissionais que consigam atender. Não vazio porque não tenha nenhum, mas vazio porque a demanda é muito grande e a quantidade de profissionais não consegue preencher essa demanda. Professor, é nesse cenário, nesse contexto onde um profissional, por exemplo, um procurador, que atua dentro do ente público e ele começa a ser referência, começa a se destacar, ele pode ter outras atuações, por exemplo, seja ajudando empresas ou ajudando outros entes públicos, capacitando, dando assessoria. Isso pode refletir, além do ser referência dentro daquele ente, o reconhecimento que ele recebe por causa disso, mas também remuneração e dinheiro no bolso. Sim, com certeza. A maioria dos cargos de procuradorias municipais, na maioria dos municípios, não impede que esse sujeito exerça advocacia e que atue perante outros órgãos, tá? Órgãos vizinhos, prestando consultoria, auxiliando na implantação, às vezes capacitando equipes de outros órgãos, de outros municípios, sem dúvida nenhuma. Até mesmo na gestão e no auxílio de empresas. Claro que não podem ser empresas que contratem com o ente municipal no qual ele atua como procurador. Mas existe, sim, um espaço muito grande e alguém que atua como procurador em um município já entra com uma carta de referência do próprio município, né? Professor, o senhor comentou um pouquinho das empresas e eu queria justamente levantar um ponto que a gente às vezes fala bastante para os entes públicos e eles estão vivendo exatamente o desafio de fazer esse processo de implantação. Quais desafios que o senhor enxerga que hoje norteiam esse processo da implantação da nova lei, mas que geram uma grande oportunidade para as empresas e para aqueles profissionais que vão ser assessores, consultores ou analistas de licitações para as empresas licitantes? Na verdade, toda grande mudança gera desafios. As pessoas precisarem sair da sua estrutura normal, da sua zona de conforto, da sua forma de exercer as suas atividades e buscar uma nova forma de atuar, é um desafio em qualquer ramo, em qualquer atividade. E na nova lei de licitação não é diferente. Então, ela é uma lei que vem com uma riqueza de detalhes maior, com maior cuidado e a realização de maiores detalhamentos de artefatos, e isso gera um desafio para qualquer pessoa que vá atuar na nova lei. No que tange às empresas, é muito mais uma oportunidade do que um desafio. Em 2021 para cá, a gente tem visto um aumento muito grande de empresas se cadastrando no SICAF, buscando atuar dentro das contratações públicas,
Por quê? Com a nova lei de licitação, até mesmo as dispensas perdem o caráter político. Em muitos municípios menores, a gente tem um alinhamento político definindo as contratações públicas. E aí as empresas que não gostam de entrar nessa discussão política acabam abrindo mão, dizendo, não vou contratar com o poder público. E o poder público é um dos maiores, é o maior contratante do nosso sistema, né, do Brasil. Ele é o maior contratante porque você enxerga o poder público enquanto União, Estado e município. Então, você tem uma estrutura muito grande que compra muita coisa. O poder público não produz nada, ele precisa comprar tudo, desde papel, caneta, papel higiênico. Eu fiz uma entrevista com uma aluna que disse que um vizinho dela procurou ela perguntando se ela podia ajudar ele a contratar com o poder público, e ele perguntou o que ela vendia, o que ele vendia, e ele disse, eu vendo pinto. E ela disse, meu Deus do céu, mas eu acho que eu não consigo desse pinto, meu amigo, infelizmente não tem não. E aí ela foi ver escolas agrotécnicas e instituições de pesquisa, institutos federais, e ela foi ver que tinha uma demanda imensa no serviço público federal e estadual para compra de pinto, né, e de frango de granja. Então, no fim das contas, a verdade é que o poder público compra absolutamente tudo. Então, seja uma grande empresa, seja uma pequena ou microempresa que nunca pensou em contratar com o poder público, o Portal Nacional democratiza as contratações estatais. E isso é uma grande oportunidade. Então, se você, como advogado, consegue mostrar para essas empresas como você consegue aumentar o faturamento dela, se você garantir que ela vai entrar nessas licitações, sem dúvida nenhuma, você consegue clientes com muita facilidade, que é o que a gente tem visto acontecer. Professor, o senhor consegue citar exemplos de pessoas, de profissionais que o senhor conhece, que tenham conseguido atingir resultados efetivos? A gente trabalha muito a prática dentro do especialista. Acho que esse é um dos grandes diferenciais desse projeto, que é o projeto base do nosso podcast. E dentro dessa prática, que exemplos que o senhor pode trazer de profissionais que conseguiram se tornar referência nesse contexto de virada que a gente está vivendo? A gente, por exemplo, pode lembrar da Marilã, que era uma aluna que atuava no serviço público e começou a prestar consultoria às empresas e abriu mão do cargo público e hoje está ali negando efetivamente contratos porque não tem mais como assumir e ela gosta de prestar o serviço dela com excelência. Eu estou no município de Serra hoje, fazendo capacitação da prefeitura do município de Serra. Para quem não conhece, a Serra fica no Espírito Santo, é o maior município do estado do Espírito Santo, região metropolitana de Vitória. E eu passei a semana inteira fazendo a capacitação, oficinas com eles. E num desses dias, um ex-aluno do especialista, um querido aluno, o Patrick, me procurou e me encontrou lá no lugar onde estava fazendo capacitação e disse, professor, minha vida mudou. Eu era um advogado generalista, atuava muito com empresarial e tentando de lá para cá, e quando eu entrei no especialista, eu consegui decidir que iria atuar nessa área, e hoje eu tenho 8 empresas, 3 empresas aqui no município da Serra, no Espírito Santo, mas ele já tem empresas que ele faz que ele presta consultoria de licitação no estado de São Paulo e ele acabou de fechar uma no Mato Grosso do Sul, né? Então, o que a gente tem visto as empresas começam a procurar aqueles profissionais que estão auxiliando as empresas que estão ganhando as licitações. Olha, a gente tem empresa que não consegue fazer um pedido de reequilíbrio. Essas empresas vivem num contrato com o poder público com prejuízo diário, e elas não conseguem ter o realinhamento e o reequilíbrio delas, porque elas não conseguem fazer uma estruturação de um pedido de reequilíbrio devido. Então, bem assessoradas, as empresas tendem a aumentar muito os faturamentos. E se um agente que quer efetivar essa mudança monta o seu portfólio e vai oferecer o seu serviço para essa empresa, eu estou falando em advogado, mas um contador pode atuar nessa área, esse tipo de assessoria contábil, facilitando a implantação da estrutura, tudo isso pode ser feito. Um bom administrador de empresa pode atuar dentro dessa implantação para que a empresa consiga começar a participar das licitações. Licitação é multidisciplinar, não é uma matéria somente voltada para aqueles da área do direito. Perfeito, professor. Agora nós estamos num cenário onde a gente visualiza a proximidade muito grande da virada da lei. Mas sempre vem aquele pensamento, aquela pergunta que, sem dúvida nenhuma, está na cabeça de todo mundo e que gera uma certa insegurança, uma certa incerteza, que é: será que essa lei pode ser prorrogada de novo? E se isso acontecer, essas oportunidades vão surgir?
Como lidar com esse cenário de incerteza e não dá para ter completa certeza que a lei realmente vira? Como a gente lida nessa situação? Certeza absoluta a gente nunca tem quando as decisões são tomadas com cunho político, né? Hoje, a estrutura do governo federal está preparada para uma não prorrogação da lei anterior. Inclusive, o Compras.gov já se manifestou nesse sentido, já se preparou para no dia 28 ser o último dia de utilização da lei velha, já informou aos órgãos jurisdicionados. Então, a tendência é que a gente não tenha uma nova prorrogação. Além disso, a gente tem visto uma pressão muito menor dos órgãos públicos no requerimento de prorrogação do que a gente estava vendo, aquele movimento, marcha dos prefeitos. Isso não está acontecendo nesse momento. Então, a chance de prorrogação realmente não é grande. Caso aconteça, ainda assim, a gente tem uma quantidade muito grande. Se você abrir o Portal Nacional de Contratações Públicas hoje, você vai encontrar uma quantidade muito grande de contratos sendo feitos à luz da nova lei, que não deixam de ser grandes oportunidades para essas empresas. E os órgãos públicos que ainda não iniciaram a implantação ganham um respiro, mas a implantação tem que acontecer, né? O quanto antes. A lei não vai sumir, ela não vai desaparecer do mapa e não vai se prorrogar eternamente a lei velha. Então, quem conseguir assumir esse papel de ser referência vai aproveitar isso e vai aproveitar quanto mais tempo a prorrogação for demorando. Então, se essa prorrogação acontece por mais 6 meses, 4, 7 meses, 8 meses, sem dúvida nenhuma, esse sujeito vai entrar na crista da onda dessa implantação. Mas a gente não está acreditando que isso aconteça, não. Professor, eu queria trazer agora alguns pontos de dificuldade que os nossos alunos têm dentro do especialista e que, sem dúvida nenhuma, é dificuldade de muitas das pessoas que vão assistir esse podcast. Aquelas pessoas que atuam no ente público e têm aquela sensação de que não são reconhecidas, que não são valorizadas, que o ente público não valoriza. Como lidar com essa situação e aproveitar esse contexto, esse momento de virada da lei, para efetivamente reverter esse cenário? Vamos lá. A valorização profissional é uma coisa que se deve buscar independentemente do cargo que você tenha assumido. Valorização profissional não tem a ver com o seu empregador, tem a ver com a sua qualidade e tem a ver com o seu reconhecimento. Então, se tornar referência dentro do seu órgão tende a expandir esse conhecimento e essa estrutura de ser referência para qualquer outro órgão que esteja precisando. Nesse momento, aquelas pessoas que estão passando segurança para os gestores têm sido reconhecidas. O que a gente tem visto é a criação de comissões de implantação com aquelas pessoas de confiança. E muitos que eram servidores que não tinham esse posicionamento de confiança acabaram ganhando a confiança do gestor e assumindo papéis estratégicos e de importância dentro dos órgãos. Nos momentos de desespero, se busca os mais capacitados para atender a demanda, e não aquelas pessoas que tiveram qualquer tipo de indicação política ou de participação por outro motivo. Então, esse realmente é um momento em que a qualidade técnica faz diferença para o reconhecimento desse servidor. Professor, e aquele servidor que se vê na situação de que ele quer se capacitar, mas o município não capacita ele, ele está sem condições. Como lidar com essa situação? Voltamos para o ponto anterior. Você não está fazendo isso para garantir a melhor qualidade do seu município ou do seu empregador. Você está fazendo isso em prol da sua atividade profissional. Então, se o município conseguir pagar pela sua capacitação, isso é sensacional, porque você, obviamente, vai aproveitar ao máximo e vai reduzir o custo nessa atividade. No entanto, em muitos pontos, o município não consegue entender a importância da sua capacitação. E isso não faz com que você não enxergue a importância da sua capacitação para a sua vida profissional. Presta atenção que eu não estou falando de você se capacitar com o intuito de garantir a segurança do município. Eu estou falando de você se capacitar para você mudar e dar uma guinada na sua vida profissional e se tornar reconhecido e fechar contratos e, de repente, amanhã ou depois, dar tchau para esse município que não te capacitou, porque você se capacitou a ponto de ser disputado no mercado, que é um mercado hoje que tem buscado bons profissionais. Então, na verdade, não é só pagar a capacitação, né?
é vir para a capacitação de corpo e alma, é vir se preparar, entendendo que você não basta você investir dinheiro, mas você tem que investir seu tempo, investir a sua atenção, para que você realmente consiga entender a estrutura da implantação da nova lei, entender as vantagens e desvantagens da nova lei e conseguir fazer a diferença para o seu cliente. Seja o seu cliente o órgão público que você atua, seja o seu cliente outros órgãos públicos que passem a te buscar em razão da sua valorização profissional, seja o seu cliente empresas que estão precisando contratar com o poder público. Professor, o senhor falou de tempo, eu acho que esse é um dos maiores desafios do ser humano hoje. Aquelas pessoas que não têm tempo, né? Tem dois filhos pequenos, estuda, trabalha, como que ela faz para aproveitar esse momento, essa oportunidade? Eu tive uma aluna do especialista que eu conheci, ela era procuradora de um município pequeno em Minas Gerais, chamado Presidente Olegário, e a Amélie. E ela, depois do especialista, ela pediu para eu fazer a capacitação para o restante da equipe, eu fui para Presidente Olegário, e ela me disse, olha, quando a lei virou, eu estava com 8 meses de gravidez. Minha filha nasceu e eu amamentava assistindo às aulas, tentando entender, tentando estruturar a lei. E hoje a Amélie assumiu o papel chave na implantação de Presidente Olegário e está de vento em popa no exercício da sua atividade e já começando a atuar e chamar a atenção dos municípios vizinhos. Então, assim, na verdade, eu sempre digo que a gente tem tempo para aquilo que a gente prioriza. É importante, em muitos momentos, a gente se priorizar. Em alguns momentos, a gente prioriza os outros, prioriza os filhos, prioriza a família. Em outros momentos, a gente precisa dividir essa priorização com a prioridade que a gente vai dar a gente mesmo, né? O reconhecimento profissional é algo que gera um orgulho muito grande para o ser humano. E a própria família que você, naquele momento, diz aos filhos, olha, eu agora vou precisar que vocês vejam isso aqui, porque eu vou assistir, papai e mamãe vão assistir essa aula aqui. E naquele momento ali, no futuro, esses filhos vão se orgulhar de você, esse marido, essa mulher vai se orgulhar de você, porque, no fim das contas, o que a gente faz pela nossa vida profissional, a gente faz pela vida da nossa família também, porque isso muda a percepção, muda o padrão de remuneração, muda todo tipo de atividade que você exerce. Então, quando você se torna referência, você dita um pouco mais as regras da sua vida profissional. Não que você vai trabalhar menos, passei a minha semana inteira longe de casa aqui trabalhando essa semana, mas, sem dúvida nenhuma, você se sente feliz com a realização que você tem. E, assim, não são em todos os momentos que essas oportunidades aparecem, né? Professor, acho que foi na última imersão em licitações que o senhor fez esse evento, geralmente o senhor faz gratuito para milhares de pessoas, eu conversava com um aluno e ele disse algo mais ou menos assim, ele falou assim, Wesley, é complicado entrar nessa área de licitações e dar consultoria, ainda mais com essa nova lei, tem que pensar em ETP, TR, segregação de funções, um monte de regulamento, é muito difícil, eu me sinto inseguro. O que o senhor pode trazer de conhecimento para quem tivesse com esse sentimento, com essa sensação de que é complicado e que gera insegurança? Tá? É complicado mesmo, tá? E por isso que é uma oportunidade. Então, na hora que você consegue entender a lógica e simplificar aquilo que é complicado, você conseguiu aproveitar a oportunidade. Todas as vezes que você está diante de uma atuação mais simples, você vai encontrar todo o mercado fazendo a mesma coisa. Então, você se forma em direito, e aí você vê uma marcha de advogados fazendo ações trabalhistas, uma marcha de advogados fazendo ações de juizado ali de consumidor, porque realmente não é complicado, são ações de massa, são ações com mais fácil de elaboração. Aí, quando você enxerga alguém que decide assumir um desafio de partir para algo que é mais elaborado e que gera uma maior qualidade de trabalho, pela maior dificuldade de entendimento, aí você encontra poucos. Então, é nesse momento que você consegue enxergar quais são os caminhos de oportunidade. Não são aqueles caminhos em que todos estão indo, são aqueles caminhos que normalmente geram um cuidado maior de preparação e faz com que você se torne um dos poucos que consegue executar aquela atividade. Então,
As coisas são complicadas até o momento em que você consegue entender a lógica dela, entender a engrenagem, e aí você simplifica aquilo que é mais complicado. Mas sim, para aqueles que estão de fora, não é simples, não é fácil. E é exatamente por não ser fácil, e exatamente por ter essa áurea de complicado, é que é a oportunidade. Exatamente pela complexidade, pela dificuldade que tem ferramentas para isso como especialista. Os alunos entram e conseguem justamente ter ferramentas passo a passo, rotas definidas, para que eles consigam vencer essa dificuldade. Depois que você tem um passo a passo, fica muito mais simples. Agora, professor, uma das dificuldades que aqueles que querem prestar serviço para os entes públicos sentem e comentam com a gente é o receio do município só contratar quem é apadrinhado político, quem está lá dentro do contexto político. E nesse momento, nessa situação de virada, isso tende a ficar mais forte ou mais fraco? Como é que você enxerga esse cenário? Essa é uma preocupação válida, tá? A gente entende isso porque a gente vive, sim, uma política de compensações. Então, em muitos órgãos públicos, principalmente quando você pensa em âmbito municipal, isso vale para estados e União também, mas principalmente no âmbito municipal, aquele líder comunitário que vai ajudar na campanha vai precisar de um cargo depois e assim por diante. Mas normalmente não são pessoas 100% qualificadas. Então, eles assumem algumas funções, assumem alguns cargos, e esse espaço sempre vai ter, porque a política é o jogo da política, infelizmente, mas eles não conseguem assumir papéis estratégicos. Esses papéis estratégicos, eles cada vez mais precisam estar nas mãos de pessoas que tenham qualidade técnica para assumir. Mesmo porque, se ele não tiver a qualidade técnica para assumir, por exemplo, a função estratégica na implantação da nova lei, o próprio gestor vai ter problemas, o gestor não vai conseguir contratar. E se ele deixa de prestar os serviços, executar as obras, ele tem um problema político com a sociedade. Então, os gestores têm essa preocupação de garantir a estrutura da sua governabilidade, né, que é a chance, a garantia de que amanhã ele vai ser eleito para um outro cargo, depois de amanhã ele vai ser reeleito e assim por diante. Então, quando a gente mexe com contratações públicas, a gente toca na ferida do gestor. Ele não pode ficar sem executar a obra, ele não pode ficar sem prestar o serviço, ele não pode deixar de coletar o lixo, ele não pode deixar de prestar o serviço de saúde, porque a oposição está ali esperando que ele tropece. Então, nesse momento delicado de implantação, a busca pelo pessoal técnico qualificado cresce muito. Você não vai substituir aquele sujeito que é o apadrinhado, não. Mas, sem dúvida nenhuma, você vai ter um espaço que é um espaço destinado àquele técnico de qualidade que vai garantir a execução. E são os espaços de destaque, costumam ser espaços de destaque. Pessoal, a gente falou um pouquinho sobre toda essa questão da nova lei. O senhor comentou da importância do advogado, ele se posicionar e da demanda que tem para o advogado. Mas tem várias pessoas que não são advogados, ou às vezes nem estudaram direito. Essas pessoas conseguem ter oportunidade com essa nova lei, com essa virada, e de se destacar e conseguir, inclusive, fechar contratos? Acho que eu comecei a falar, eu cheguei a comentar isso rapidinho no nosso início do podcast, que licitação é um tema multidisciplinar. Então, licitação abrange contratações na área de saúde, educação, assistência social, esporte, obras. Então, aqui a gente tem muitos profissionais envolvidos: contadores, engenheiros, advogados, administradores, gestores em geral, enfermeiros, médicos, enfim. No fim das contas, o trabalho da licitação abrange não só o conhecimento da licitação, mas o conhecimento técnico para elaboração de ETPs, de mapas de risco. Então, sim, sem dúvida nenhuma, esse espaço de destaque não se limita a advogados. Professor, e para aqueles, voltando aos advogados, aqueles que são advogados de outras áreas, mas estão se sentindo frustrados, seja no direito penal, no civil, no trabalhista, e às vezes enxergam essa oportunidade dentro das licitações, será que eles conseguem aproveitar esse momento, quer dizer, dá tempo de chegar e conseguir adquirir esse conhecimento, que o senhor já explicou que é complexo, e se destacar e se tornar uma referência? Eu dei um exemplo do Patrick, que me encontrou aqui, que era um advogado na área de empresarial e que assumiu esse papel de se especializar nessa área. A Andressa era uma aluna que trabalhava com trabalhista, consumidor, que são demandas de massa, né? E que acaba tendo um oceano bem vermelho para se disputar.
A gente lembra do Fábio, que era da área de penal, o Guido, que era da área de empresarial. A gente tem muitos alunos que decidiram se especializar na área de licitação e que acabaram pegando um mar mais azul do que nas áreas de alta demanda. E, no fim das contas, a especialização é muito relevante para o advogado hoje. A advocacia ela está tumultuada pela grande quantidade de profissionais e aqueles profissionais que atuam de forma generalista não conseguem se destacar no mercado. Por isso, para se tornar referência, precisa haver a dedicação numa área específica. E quando a gente tem uma lei que muda toda a estrutura, a gente tem uma área específica com menos disputas e mais qualidade daquele que assume o papel de referência. Professor, daquelas pessoas que já estão atuando na área de licitações, qual o caminho, além de elas serem generalistas, no caso dos advogados, que o senhor enxerga que distancia elas de se tornarem referência? O que essas pessoas às vezes fazem que o senhor percebe que talvez poderia até ajudá-las, mas não ajuda elas a chegarem a ser referência e que elas continuam fazendo? Muitas vezes as pessoas não entendem que antes de começar a se apresentarem para determinado trabalho mais complexo, elas precisam estar 100% preparadas, né? O sentimento da própria pessoa tem que ser um sentimento de segurança, para que ela possa se apresentar com essa segurança. Então, tem que conhecer teoria, mas tem que conhecer bastante da prática e conhecer os problemas do dia a dia. E esse tipo de treinamento é um treinamento que você precisa fazer com intensidade. Então, o grande problema é você se apresentar como alguém que vai resolver o problema de licitação se você não estiver preparado para isso. Então, aqueles que entram sem preparação acabam perdendo espaço porque são conhecidos como maus profissionais. Então, realmente a capacitação é muito relevante. Agora, professor, a capacitação ela custa, né? Isso for justamente dessa necessidade de se investir nesse conhecimento. E muitas vezes a gente vai olhar para os cursos de licitações, 5 mil, 6 mil, 7 mil, quer dizer, não são valores pequenos, né? São valores significativos. E para aquela pessoa que não tem condições, não tem condições de me capacitar agora, o que eu faço? Na verdade, assim, esse investimento costuma retornar muito rapidamente, se o aluno tiver dedicado e aproveitando mesmo a oportunidade. A gente viu alunos que começaram no especialista reconhecido e com menos de 2 meses, 3 meses, já tinham fechado contratos. A gente tem alunos que fecharam contratos com 2 semanas dentro do curso. Então, no fim das contas, o investimento inicial ele tende a ser retornado muito rapidamente. Agora, às vezes, sim, a gente precisa de ajuda, a gente precisa dividir em 2, 3 cartões, pedir o cartão ali do marido, da mulher, enfim, esse tipo de coisa acontece. Mas não deixe de se preparar pelo momento que você está passando, porque a tendência é que justamente essa preparação seja a chave para você virar esse momento. Então, esse é um ponto que tem que se tomar bastante cuidado para que você não, se não vira uma bola de neve, né? Você não se capacita porque você não tem dinheiro, e aí você não tem dinheiro porque você não se capacitou. Então, não tem chance do dinheiro cair do céu e não tem chance de você, consequentemente, ter o dinheiro para essa capacitação. Então, tem que tomar cuidado para que não vire um ciclo vicioso. Professor, para a gente caminhar para o nosso encerramento, aquelas pessoas que estão olhando para a virada da lei e estão aguardando, está no momento de aguardar ou está no momento de implantar? Há muito tempo que já não está no momento de aguardar. Sim, dos últimos 2 anos, aqueles que entraram na preparação e entraram no mercado já estão faturando muito alto. Mas ainda estamos na virada. Né? Justamente por conta da lei complementar, nós ainda estamos na virada e ainda existe um mercado imenso procurando pessoas qualificadas. Então, quem entrar agora, quanto antes entrar, mais chance de ainda entrar no Oceano Azul. Professor, eu quero agradecer todo esse conhecimento que o senhor compartilhou aqui com as milhares de pessoas que vão assistir esse podcast com tanta generosidade. E, como eu não gosto de pedir pouco, para encerrar, eu queria te passar a palavra e que o senhor encerrasse com uma dica simples que esses profissionais possam implementar para que eles estejam mais próximos de ser referência em estações. Eu que agradeço, Wesley. Na verdade, o primeiro passo é começar com a sua qualificação e a sua capacitação para que você esteja preparado. E eu
dou uma dica extra aqui, vem acompanhar os nossos canais do Especialista Referência, que a gente tem muito conteúdo para te ajudar a ter segurança na nova lei de licitação. Valeu, meu querido. Valeu, esse foi o podcast Licitações na Prática com o professor Matheus Carvalho.